Olá pessoal, tudo bem? Antes do sermão de hoje, eu quero fazer um convite especial para você. No dia 22 de fevereiro será o dia D em todas as nossas igrejas adventistas. E nós estamos motivando todos os amigos a convidarem alguém para estudar a Bíblia. Aí você pergunta, mas como que eu posso estudar? Aonde? Quando? Pois eu tenho um convite especial a te fazer. A partir da terça-feira, dia 25 de fevereiro, 8 da noite, no meu canal no YouTube, nós vamos começar uma grande classe bíblica online. E você vai poder se inscrever e convidar seus amigos também a se inscreverem. Aqui na tela já tem um QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai se inscrever e também inscrever os seus amigos para esse momento especial de aprendizado. Ou então, clique no link na descrição desse vídeo para você então fazer a sua inscrição para esta classe. Serão terças-feiras especiais onde vamos estudar juntos a Bíblia, num novo estudo bíblico que vai se chamar Encontro com a Vida. Espero você todas as terças, 8 da noite, a partir do dia 25 de fevereiro. Até lá! Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja muito bem-vindo ao nosso projeto 10 Dias de Oração. Esse é um grande movimento de busca pelo Espírito Santo, de busca do poder de Deus para partilhar da pregação do Evangelho. A temática desse ano foi focada na saúde física, mental e espiritual. É um momento onde todos nós nos unimos em oração, buscando a direção de Deus para as nossas vidas. A cada dia, fomos desafiados a buscar plenitude em todas as áreas da nossa vida, no desejo de fortalecer nossa comunhão com Deus, sabendo que o equilíbrio entre corpo, mente e espírito é a chave para uma vida cristã saudável e ativa. Chegamos hoje ao nosso 8º tema nesse projeto dos 10 dias. E vamos hoje estudar sobre saúde financeira. Certamente um tema que importa a todos nós. Quem não precisa ter equilíbrio em suas finanças? Todos precisamos. E hoje vamos olhar para a Bíblia em busca de seus conselhos, de suas orientações. Antes, porém, de lermos o texto sagrado, quero convidar você para nós orarmos e buscarmos a direção de Deus no estudo de hoje. Ora comigo. Pai Celeste, Tua palavra se encontra aberta em nossas mãos. Queremos estudá-la mais uma vez e queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor e que ao lermos o texto sagrado agora, possamos compreender a Tua mensagem para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. O texto bíblico de hoje encontra-se em Mateus capítulo 26, nos versos 6 a 13, onde eu leio assim. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. A maioria de nós gasta a maior parte das horas da semana de trabalho utilizando nosso tempo e talentos para acumular dinheiro para viver, não é verdade? Estamos nos esforçando para ter independência, para ficarmos livres do controle e influência de outras pessoas. Queremos controlar nosso próprio destino.
Acreditamos que a liberdade final vem de nossa independência. A mensagem de independência é aquela que recebemos desde bebês. Nossos pais batiam palmas e aplaudiam quando nós começamos a engatinhar. Depois bateram palmas e aplaudiram quando nos levantamos e caminhamos sozinhos. À medida que nos tornamos adultos, somos encorajados a andar por conta própria. Bem, na vida espiritual acontece algo parecido. Deus também oferece a liberdade da dependência como uma alternativa à liberdade da independência. Se Deus é nosso parceiro em todos os momentos e sob todas as circunstâncias, estaremos livres de nos preocupar com as incertezas da vida. A questão que a história da mulher com o vaso de alabastro nos ensina é: será que a minha doação demonstra um amor extravagante, um amor que reflete tanto quanto possível o amor que Deus mostrou por mim? O que estamos preparados para sacrificar por Deus? Todos nós temos um vaso de alabastro. Ele tem diferentes formas e tamanhos e representa a soma das nossas posses terrenas. Quanto você tem dedicado a Deus? De tudo que você possui, tem sido leal a Ele naquilo que a palavra ensina? Aquela mulher deu um precioso presente para Jesus. O que temos feito com os nossos recursos? Ocasionalmente, abrimos o vaso e compartilhamos um pouco do que tem dentro, mas às vezes fazemos isso com muito cuidado e rapidamente colocamos a tampa de volta. Muito da vida é gasto preservando e conservando o que temos em nosso vaso de alabastro. Em algum momento da vida, todo mordomo deve decidir, como Maria, o que fazer com esse vaso. Em última análise, a fidelidade que se resume em responder como amor extravagante ao amor extravagante de Deus, demonstrado por nós na cruz do Calvário. Essa concepção irá transformar nossas orações de me dê, Senhor, em usa-me, Senhor. Essa atitude nos leva a uma completa dependência de Deus e de sua providência. Certo dia um fazendeiro estava lendo sua Bíblia e ele percebeu que Deus nos convida a termos liberdade na dependência dele. Esse fazendeiro, caindo de joelhos, orou assim: sinto muito, Deus, achei que fosse o dono desta fazenda. Agora vejo que tu realmente és o dono, sou apenas o gerente. Então, eu quero aprender a ser dependente do Senhor. De hoje em diante, eu quero depender completamente de ti. Lá embaixo, na aldeia, seus vizinhos acharam que ele havia passado tempo demais sob o sol, quando contou que havia devolvido sua fazenda ao verdadeiro dono, especialmente ao descobrirem de que esse dono era Deus. Claro que essas pessoas não estavam entendendo as questões espirituais envolvidas. Achavam loucura esse fazendeiro declarar que a sua fazenda pertencia a Deus e que ele agora devolvera para Deus aquilo que de fato era dele. Ele se viu apenas como um administrador, como um mordomo que deveria cuidar de algo que não lhe pertencia finalmente. Os vizinhos acharam aquilo uma loucura. Mas, não permitindo que as zombarias o perturbassem, esse fazendeiro explicou que ele tirou dos seus ombros toda a preocupação. Ele lhes disse: eu simplesmente fico de joelhos todas as manhãs e peço a Deus que me mostre como Ele quer que a sua fazenda seja administrada. Um dia, porém, veio uma praga de gafanhotos e toda a colheita desse fazendeiro foi destruída pelos insetos. Eles varreram sua fazenda e consumiram cada folha de grama que ali havia.
Os vizinhos mal podiam esperar para vê-lo agora. Eles diziam: aposto que isso vai mudar sua opinião sobre Deus ser o dono de sua fazenda. Ora, de jeito nenhum, respondeu o fazendeiro calmamente. É simples. Deus é o dono da fazenda e dos gafanhotos. Se Ele quer alimentar seus gafanhotos em sua fazenda, está tudo bem para mim. Essa é a liberdade na dependência. Há maior liberdade na dependência do que na independência. Se você tem filhos dependentes, pergunte a si mesmo: seus filhos precisam se preocupar com a comida, com o abrigo, com roupas? Eles se preocupam com que você forneça a próxima refeição? Que tenha roupa limpa? Claro que não, porque dependem dos seus pais para serem sustentados. Se aceitarmos a liberdade na dependência que Deus oferece, então também nós poderemos ter essa mesma liberdade. Não estaremos preocupados com o que haveremos de comer, beber ou vestir. Mas não foi exatamente isso que Jesus ensinou lá no seu sermão profético do Monte das Oliveiras? Que nós não deveríamos estar ansiosos quanto a essas coisas? Porque o Pai Celeste, que cuida das aves, cuidará também de vocês. O Pai que faz a erva verde brotar e florescer, cuidará de vocês. Não valem muito mais vocês do que os pardais, do que os lírios do campo? Para vivermos a bênção da dependência de Deus, precisamos entender e viver com base em alguns princípios que a Bíblia nos ensina. Primeiro princípio é o princípio do faça agora. A dependência de Deus não significa estagnação. A verdadeira dependência nos leva à ação. Depender de Deus não significa procrastinar. Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo você vai esperar antes de descobrir qual é o seu dom espiritual? Quanto tempo você vai esperar antes de usá-lo? Por quanto tempo você vai enterrar os recursos que Deus deu para você? Temos a tendência de dizer, bem, um dia eu vou descobrir qual é o meu dom espiritual. Mas o que estamos fazendo agora? Deus está preocupado com os nossos recursos atuais. Imagine aparecer diante de Deus que lhe deu esses dons. Ele olha para você e quer saber se você fez uso desses dons. E o que você está fazendo com os recursos que Ele colocou em suas mãos? Certo dia alguém disse assim: se eu ganhasse uma herança milionária, eu daria tudo para a causa de Deus. A verdade é que isso é impossível. Alguém que não é fiel com 10% hoje, não poderá ser fiel com 100% amanhã. É cansativo ouvir clichês espirituais sobre como Deus proverá. Deixe-me contar algo. Deus já providenciou. A questão não é a provisão de Deus. A questão é como aprendemos a administrar os recursos que Ele já deu. Precisamos ser bons administradores do que já temos. Esse é o princípio do faça agora. Segundo princípio, é o princípio da atitude alegre. A fidelidade começa com o amor, não com a doação. Podemos doar sem amar, mas não podemos amar sem doar. A base de minha administração e a administração de todos os recursos que Deus me deu deve ser baseada no fato de que eu o amo de todo o meu coração, alma e força. A história conta a respeito de Karl Menninger, um famoso psiquiatra. Ele disse que pessoas generosas raramente sofrem de doenças mentais. Quando começamos a viver além de nós mesmos, doando o nosso tempo, talentos e tudo mais, superando o nosso mundo centrado no eu, a nossa mente se transforma. Passamos a nos tornar pessoas saudáveis emocionalmente, psicologicamente
fisicamente e espiritualmente. Ou seja, quando nós passamos a pensar mais nos outros e menos em nós mesmos, nós nos tornamos pessoas mentalmente mais saudáveis. Se estamos apenas preocupados com o aqui e agora, com as nossas coisas, a tendência é de sofrermos algum distúrbio. Terceiro princípio é chamado o princípio do rio. A nossa vida deve ser como um rio, não um reservatório. Não devemos reter o que Deus nos deu. Em vez disso, devemos transmiti-lo a outros. Devemos deixar o poder de Deus fluir através de pelo menos 5 áreas da nossa vida. Através do que somos, por meio dos nossos lábios, aquilo que dizemos, por meio do nosso ministério que fazemos, por meio do nosso dinheiro que damos e por meio de nossas orações, aquilo que reivindicamos em nome de Jesus. Esse é o princípio do rio. Ou seja, deixe a graça de Deus fluir através da sua vida. Essa é a grande diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia, que é chamado na Bíblia de um mar, mas é um lago. Só que é um lago que constantemente cede de suas águas. E você sabia que o Rio Jordão recebe as águas do Mar da Galileia e vai desembocar no Mar Morto? Só que lá no Mar Morto, a água não flui para nenhuma direção. Por isso é chamado de Mar Morto. Por isso nenhuma criatura sobrevive, porque ele apenas recebe e não dá. O princípio do rio é esse. Você recebe para dar. A graça e a bênção de Deus têm que fluir através de você. Há um quarto princípio que é chamado de quem tem quem. Até que Deus esteja no controle da minha vida, eu estou fora de controle. Não é o quanto temos do mundo que dita nossa generosidade para com Deus, mas é o quanto Deus tem de nós. Em que vou confiar? Vou viver como o mundo vive e confiar em mim mesmo, tornando-me independente e fazendo as minhas próprias escolhas? Ou vou realmente confiar, obedecer e depender totalmente de Deus? A questão não é seu talento, seu tempo, suas possibilidades ou seu dinheiro. A questão é muito simples. Em quem eu confio? Como tornar-me dependente? E agora que nós compreendemos os princípios que fundamentam a nossa dependência, precisamos entender os passos para que essa dependência se torne real em nossa vida. Então, para sermos dependentes de Deus, precisamos dar alguns passos. A palavra de Deus nos orienta a isso. Então você pode perguntar, pastor Arilton, que passos eu preciso dar para colocar a minha dependência toda em Deus e para não confiar em mim mesmo? Primeiro, eu creio que tudo que nós temos ou tudo que chegou até nós veio das poderosas mãos de Deus. Você não chegou aonde chegou sozinho. Você não é o que é por conta própria. Você tem a ajuda divina nas coisas que você tem e faz. Tiago 1,17 nos ensina que tudo que nós temos e somos é por meio do agir de Deus em nossa vida. Nunca seremos dependentes de Deus se não admitirmos isso. Deus é o dono, eu sou o gerente. Então pergunte-se hoje, quem vai comandar a minha vida? A terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Essa compreensão nos ajuda a sermos dependentes de alguém maior do que nós temos ou somos. Segundo passo, eu devo aprender a viver satisfeito com a provisão atual que Deus tem dado para a minha vida. Paulo, em Filipenses 4, 12 e 13, nos ensina que alguém reconciliado financeiramente com Deus aceita com alegria a provisão atual dele para a sua vida. Mas é sua responsabilidade, se necessário, fazer ajustes para viver contente com o que você tem hoje, seja muito, seja pouco.
Você pode dizer que é muito fácil viver contente com muito, mas não é fácil viver contente com pouco. Mas, na verdade, o dinheiro, ele tem um detalhe interessante. O dinheiro tem um poder tão grandioso na vida de poucas pessoas que elas se contentam em viver sempre querendo mais, colocando em risco a família, a saúde, o casamento. Muitos parecem nunca ter o suficiente. Não estou dizendo que você não deve desejar mais. Deseje. Mas, para adquirir o que você deseja, sua saúde, família, vida espiritual, não pode ser sacrificada. Pense também no que é a dívida. Dívida é querer mais do que a provisão atual de Deus para a minha vida e arrumar para mim mesmo uma maneira de conseguir mais provisão com um dinheiro que não é meu. Para muitos, a dívida se torna um tormento e leva as pessoas à ruína. Quantas famílias são desfaceladas por causa das dívidas? Quantos problemas são buscados por causa das dívidas? Devemos evitá-las como uma doença cancerosa, como um câncer que leva à morte. Terceiro ponto. Você vai honrar a Deus dando a primeira parte das suas rendas para os propósitos de Deus nessa terra. Eu estou falando do dízimo. Tudo que você ganha, 10% não é teu, pertence ao Senhor. Já as ofertas ou pacto, tem o seu percentual decidido de acordo com a vontade de cada um. Cada um doe como propôs em seu coração. É um ato de fé. E se não formos fiéis ao Senhor, nós não receberemos as bênçãos prometidas. Em Malaquias, por exemplo, no capítulo 3, versículo 10, Deus promete que se nós formos fiéis a Ele, Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Um quarto passo. Você deve separar uma porção das suas finanças para uma poupança emergencial. Oportunidades e para os anos posteriores. Em Provérbios 6, 6 a 8, Salomão nos adverte que o inverno financeiro sempre chega. Por isso devemos viver dentro de um orçamento financeiro e criar o hábito de fazer uma reserva financeira ao longo da vida. Quinto ponto. Viverei com os ouvidos abertos e disposto a ouvir qualquer sussurro de Deus quanto às minhas finanças. Quando se está reconciliado com Deus, Ele vai mandar algum projeto ou pessoa para ajudar você com suas finanças. Você não dá mais para gastar mais, mas para você servir mais. Deus não muda o nível financeiro de uma pessoa para mudar o seu status social, mas para mudar sua capacidade de contribuir. E quando nós aprendemos a ser fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Mas quem não é fiel nem no pouco que tem, como Deus poderá confiar-lhe maiores recursos? Todos viam a entrega daquela mulher ao derramar o bálsamo sobre Cristo como um desperdício. Para os olhos carnais, dar é um desperdício. Podemos pensar, mas eu poderia ter comprado um telefone novo, uma roupa nova, ter feito uma viagem. Mas Deus vê o dar como uma expressão de gratidão e testemunho. E quando eles pensaram, por que esse desperdício? O que estava dizendo na verdade era, por que esse desperdício em Jesus? E quando entendemos a adoração como Maria entendeu, qualquer oferta, mesmo que seja um ano de salário, é nada comparado ao que Ele oferece por nós, perdão e restauração. A base da verdadeira fidelidade é a compreensão do que Cristo fez por mim. Com essa compreensão, tudo o que faço por Ele não vai parecer uma extravagância, e sim uma expressão de gratidão e dependência. Não gostaria você hoje de expressar sua completa gratidão
e dependência de Deus e de seu amor? Se é seu desejo hoje, entregar seu coração a Cristo com tudo o que você tem e é, para o bem dos outros, para o avanço da causa de Deus, eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigado pelos conselhos da Tua Palavra, que nos ajudam a entender que nós somos apenas mordomos. E quando entendemos o quanto o Senhor fez por nós, mesmo tudo o que nós oferecemos não será suficiente para expressar nossa gratidão. Por isso, bom Deus, aceita a nossa entrega, a entrega do nosso coração, e nos prepare a cada instante para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.